pessoal já viu aquele JUnit, que é uma sigla que muitas pessoas veem, né? Fica meio perdido, né? Mas antes da gente entrar nesse tema aí, eu queria que você apresentasse, né, um pouco melhor aí quem que é você, o que que você faz hoje na Everest aí, né? Até o pessoal te conhecer um pouco mais. Uhum. Bom, eu sou o líder do núcleo técnico da área de qualidade de software da Everest Brasil. Estou na Everest faz quase 6 anos, vai completar 6 anos em setembro, mas já estou há algum tempo mais trabalhando com qualidade na área de IT. Com qualidade, especificamente, desse ponto de vista técnico, eu venho trabalhando desde 2009, mais ou menos, 2007, entre 2007 e 2009 eu me apaixonei pela qualidade e pulei para o lado de cá. Mas antes de fazer essa migração de carreira, eu atuei mais de 15 anos como desenvolvedor, líder de desenvolvimento, em grandes empresas aqui, como aqui do Brasil, e apoiando, inclusive, fora do Brasil, outras empresas, como desenvolvedor mais focado em Java. Né? Mas, sim, comecei na área, o Java nem existia. Comecei em 1992 como programador Clipper, e logo migrei para Java, VB e Delphi, trabalhei bastante tempo com Delphi. Bom, me diverte demais estar nessa área de IT. Eu gosto demais. Eu sou muito apaixonado pelo meu trabalho e gostaria de dividir um pedacinho dessa paixão com vocês hoje. Bom, excelente, Luiz. E hoje, né, a gente está aqui focado de um tema que tem tudo a ver, né, com o tema do Bootcamp, que é justamente o pessoal que está dentro da área de QA, né, o pessoal de teste, né, que é uma ferramenta que o pessoal ouve muito falar que é o JUnit, né? Só que algumas pessoas falam, poxa, o que é o JUnit? O JUnit é uma linguagem, o JUnit, ele é uma coisa à parte, é dentro do Java, é fora do Java, né? A gente começar a introduzir um pouco o assunto, né? Você pode falar para a gente aí do JUnit, para quem está conhecendo agora? O JUnit, praticamente todo mundo que testa com Java hoje, que automatiza testes com Java hoje, utiliza o JUnit. Existem algumas alternativas também, mas assim, a imensa maioria das pessoas utiliza o JUnit e, assim, praticamente todo mundo utiliza o padrão que o JUnit criou. Né? Ele é um framework de teste, a gente até vai discutir um pouquinho o que é um framework para clarear isso, que facilita a gestão do ciclo de vida de testes e padroniza algumas atividades que são muito repetitivas no processo de teste. Por conta dessa padronização, outras ferramentas puderam se basear nesses padrões e gerar outros padrões. A gente vai comentar isso também. Por exemplo, o Maven utiliza os padrões do JUnit para poder saber se um teste, para saber o que é um teste e se o teste passa ou falha quando executa. Isso acontece também nas IDEs. Né? A IDE sabe o que ela pode executar como um teste por causa do padrão do JUnit. E sabe também apontar para a gente que teste que passou, que teste que falhou, por conta do padrão que o JUnit criou lá em 1997. Teve algumas evoluções nesse meio tempo aí, mas é o padrão de fato para a criação de testes no mercado com Java hoje. Muita gente parte do pressuposto que vai utilizar o JUnit, às vezes nem sabe que está usando e o quanto está usando. Hoje eu vou focar no alicerce. O que o JUnit faz por nós? O que ele traz de bom? Por que ele é melhor fazer um teste utilizando o JUnit ou um outro framework do mesmo tipo do que não utilizar? Né? Vamos falar de como é que a gente testa em Java com JUnit. Né? Já comentei, o JUnit é um framework de testes. Né? Por conta disso, primeiro eu vou explicar para vocês o que é um framework de testes, né? Para não ficar não dito, para que a gente não fique com essas dúvidas básicas. Né? Depois, eu vou mostrar para vocês um teste unitário, um teste automatizado unitário, focado no código, mas que eu estou chamando de ingênuo, porque ele não usa nenhum framework especial. E aí, juntos, a gente vai discutir por que tem problemas fazer teste dessa maneira. Né? Depois disso, vamos cair para o código e eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o JUnit 5. Tá? Beleza, pessoas? Muito bem. O que a gente precisa para poder usar o JUnit? Né? Eu preciso do Java 8, para essa versão atual do JUnit, que é o JUnit 5, né? Eu preciso de Java 8 ou posterior instalado. Para a gente poder acompanhar esse meu exemplo aqui, a gente precisa utilizar o Maven também. Até é possível utilizar JUnit sem usar o Maven, mas assim, ambos são padrões de mercado e eu nunca vi ninguém montando um projeto que usa JUnit sem usar Maven, ou Gradle, ou alguma coisa parecida assim. Tá? Mas que faça o mesmo trabalho do Maven. Né? E vocês vão precisar também, para acompanhar as alterações do código que a gente vai fazer, um IDE ou um editor de textos avançado. Né? Aí, como IDE, a maioria das pessoas utiliza IntelliJ ou Eclipse, mas tem muita gente utilizando o Visual Studio Code também, porque ele é um pouco mais leve do que essas IDEs, porque ele consome menos memória, dá menos problemas. Então, assim, eu mesmo sou um forte defensor do Visual Studio Code e vou utilizar ele com vocês hoje, tá bom? O que é um framework de testes? Quem me fala o que é um framework de testes? Vou acompanhar as respostas de vocês aqui.
Bom, vamos lá, até o pessoal falando bastante coisa aí. Gostei. E até uma pergunta aqui que o pessoal fez interessante, até para dar um contexto, provavelmente você vai falar. Tem algumas pessoas que perguntaram aqui, pô, o JUnit, ele é exclusivo do Java? Dá para usar em outras linguagens? O JUnit é exclusivo para o Java, sim. Mas existem frameworks parecidos para outras linguagens, tá? Como para .NET existe o NUnit, que faz a mesma coisa. Tá? Existe o PHP Unit também, existe o PyUnit. Pessoal falando aí sobre o que é um framework. Então vamos lá, estou vendo aqui as respostas de vocês. Sim, até o Gerson falou aqui, ó, um framework é um template que pode ser usado como base. Eu também. Isso aqui. O Eduardo falou aqui, framework fazer testes. Vamos pegar o do Anderson. Anderson aqui mandou aquela respostinha pronta assim para tirar nota 10. Então, o framework é um conjunto de códigos prontos com diversas funções que podem ser utilizados em desenvolvimento. Também. Bem legal aqui. O Igor aqui também falou, é uma ferramenta para automatizar os testes para fazer em sua aplicação, né? No caso, focado no JUnit, né? Sim, também. Olha só, um framework pode ser um monte de coisas, tá, gente? É aquele tipo de conceito que é bastante amplo, que várias pessoas abordam de maneiras diferentes, tá? Eu vou tentar dar uma conceituação que abraça todas essas utilizações, tá? Um framework de testes, eu coloquei aqui duas definições, tá? Primeiro, a gente pode interpretar como uma ferramenta, desculpe, que permite acelerar, facilitar ou organizar o processo de testes, normalmente no contexto de automatização, tá? Existem pessoas que utilizam o termo framework de testes também como um conjunto de regras ou diretrizes que são utilizadas para definir um processo de trabalho de testes. Isso também é verdade. Tá? Também podemos utilizar nesse contexto. Mas o contexto que a gente vai enfocar hoje é nesse de ferramenta que permite acelerar, facilitar ou organizar o processo de testes. Beleza, gente? Muito bem. Quais são os exemplos que eu posso comentar com vocês de framework? Tá? JUnit, que é o que a gente está falando hoje. O TestNG, que é uma ferramenta também open source, mas que é concorrente do JUnit, tá? Que tem algumas funcionalidades diferentes. O FA3 é um framework da Everest, que facilita o processo de automação também, mas com um foco diferente desses dois anteriores e também diferente do Selenium, que também vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? Todo mundo que ouve falar de automação de testes ouve falar de Selenium. O Selenium também é um framework, né? E tem muitos outros, tá? Mas olha só, para vocês perceberem aqui como coisas diferentes podem ter o mesmo nome, né? Enquanto o JUnit e o TestNG trabalham mais na parte mais básica, né? De identificar o que é um teste, saber se ele passou, se ele falhou, gerenciar o ciclo de vida de teste, como assim? Saber o que eu tenho que executar antes dos testes, o que é teste, o que eu tenho que executar depois dos meus testes, né? Isso é o que o JUnit e o TestNG oferecem para a gente, né? O FA3, que é esse framework da Everest, ele já trabalha na facilitação no nível mais alto. Como assim no nível mais alto? Ele já tem comandos que facilitam acessar componentes de tela com menos esforço. Ele tem comandos que permitem ler dados de uma planilha, de uma base de dados para você imputar no seu teste. Ele permite gerar evidências do seu teste de maneira mais fácil, de forma automática, e ele grava se passou ou se falhou o seu teste também numa planilha ou numa base de dados, né? Essas são coisas que são necessárias e fundamentais para o processo de teste, e se você for fazer manualmente vai dar bastante trabalho, né? Gerenciar acesso a banco, tirar print de tela, juntar os prints para gerar uma evidência, tal. Tudo isso é trabalhoso, falando de código, e esse framework facilita. O Selenium, o que ele faz? O Selenium é um framework que abstrai o acesso ao navegador para que a gente possa automatizar aplicações web. Né? Essas coisas que o JUnit e o TestNG faz, ele não faz. Tá? Essa coisa mais básica. Assim como ele também não faz essas coisas que o FA3 faz, de ajudar a ler base de dados, ajudar a empacotar as evidências. Então, vejam, a gente tem 4 coisas que são frameworks legítimos e que fazem coisas completamente diferentes. Tá? E, além disso, eu estou falando aqui só do ponto de vista de ferramenta. Eu nem estou falando daquele outro conceito lá, de conjunto de regras ou diretrizes. Olha, falta um R aqui agora que me dei conta. De regras ou diretrizes utilizadas para definir um processo de trabalho de teste. Tá? Que é verdadeiro também, mas a gente não vai focar isso hoje. Beleza, gente? Muito bem. Então, eu já falei aqui o que esses frameworks fazem. Então, algumas desses benefícios que eu vou comentar aqui, vocês já devem ter inferido, né? Então, quais são os principais benefícios de utilizar um framework de teste, desse tipo ferramenta, né? Maior eficiência no processo de automação dos testes, maior velocidade na criação dos testes, porque algumas coisas vão ser facilitadas, menor custo de manutenção, porque a gente tem mais manutenibilidade gerada pela parametrização, pela padronização. Como a gente tem mais eficiência e mais velocidade, a gente consegue gerar maior cobertura de testes, e por conta da padronização também, a gente consegue reutilizar o código. Né? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é um framework de teste? Gostaria de comentar? O pessoal aqui fez bastante afirmações aqui, ainda sobre frameworks aí. O Antônio Araújo aí falou, por exemplo, framework é um conjunto de diretrizes e regras, né? Ele falou agregando conhecimento, é muito bom, assim, para agregar muito conhecimento aí. Inclusive, um abraço aí para o pessoal de educação, né, para o time do Education. A Miguel trabalha aí junto com a gente, é um excelente profissional aí.
tem aqui, ó, mas cada um tem um objetivo diferente. Aparentemente tudo claro aí pro pessoal. Só uma dúvida aqui que o Jefferson trouxe aqui. Seria uma boa prática usar mais de uma dessas ferramentas, mais de um desses frameworks de teste que você apresentou? Certamente, tá? Por exemplo, em muitos projetos na Everest, a gente utiliza o FA-Tree, por baixo dele o Selenium, e por baixo do Selenium o JUnit. Na verdade, seria ao contrário, o FA-Tree chamando o JUnit, que chama o Selenium. A gente usa os três no mesmo projeto. Por quê? Eles trabalham em camadas diferentes, eles facilitam tarefas diferentes. Então, sim, faz sentido conhecer vários deles, sim. No caso aqui, JUnit e TestNG são excludentes, porque eles fazem a mesma coisa. Quando eu uso um, não uso o outro. Pelo menos não no mesmo código, né? No mesmo método. Mas tem vários exemplos de frameworks que podem trabalhar em conjunto, se apoiando para facilitar o processo de entrega do trabalho de automação de teste. Bora lá, já falei aqui dos benefícios da gente utilizar um framework, né? Agora eu quero mostrar para vocês um teste unitário ingênuo, né? Por que ingênuo? Porque ele usa somente o Java para fazer o teste, e assim, não se beneficia nem de padronização de um framework, nem da aceleração que um framework pode trazer, tá? Quem quiser, o código que a gente vai ver aqui está disponível no GitHub, nesse endereço que eu estou apontando aqui embaixo, tá? No processo aqui da apresentação, eu vou descomentar algumas coisas. O código que vocês vão receber aí é o código final, tá bom? É o código que, ao final, roda um conjunto de testes aí, alguns utilizando JUnit, outros não, tá bom? Bom, deixa eu sair aqui do PowerPoint. Vamos ver um pouco de código, né, gente? Muito bom. Olha só. Para a gente automatizar um teste, se por acaso o código estiver muito pequeno, não estiver legível, avisem aqui no chat que eu procuro aumentar, tá? Eu já procurei aumentar um pouco para ficar num tamanho legível, né, aceitável. E, Rui, se você quiser compartilhar o link aqui, eu já compartilho com o pessoal do chat aqui, já deixo no banner aqui, né, que eu vi o pessoal pedindo o link do GitHub. Peraí, eu já deixo o link do repositório aqui. Calma, pessoal, o Rui vai embora sem esse link pra gente. Calma, pessoal. Vou colocar aqui para nós, com certeza. Muito bom. Legal, pessoal. Para a gente falar de um exemplo de teste, precisa ter código para ser testado, concordam? Né? A gente está falando de teste unitário, principalmente. Sem código, a gente não testa o código, né? Então, eu criei aqui uma calculadorazinha básica, uma classe super simples. A ideia não é trazer um exemplo complexo de código. O nosso foco aqui é mostrar o JUnit funcionando. Por conta disso, o código que a gente vai testar é extremamente simples, ok, gente? Então, criei uma classe calculadora que tem os métodos soma, que recebe duas parcelas como double e devolve a soma dos dois como double, que tem esse código muito extenso aqui embaixo para fazer ela funcionar. A gente tem um método subtrai, que recebe o minuendo e o subtraindo e retorna como double, ambos, e retorna um double, e os equivalentes aqui para multiplicar e para dividir, né? Quem já conhece um pouquinho de Java sabe que essa classe aqui não roda sozinha. Por quê? Porque ela não tem um método main. Concordam? Para começar qualquer programa Java, a gente precisa de um programa main, né? Então, isso aqui é só uma biblioteca que vai ser utilizada por programas, mas isso não quer dizer que essa biblioteca não tem que ser testada, né? Então, olha só. Vou mostrar aqui para vocês como é que uma pessoa poderia implementar um teste, né, dessa biblioteca, para ver se ela, de fato, está fazendo as contas de forma correta, né? Então, eu chamei aqui essa classe que vai fazer o teste de teste ingênuo da calculadora, teste ingênuo calculadora, né? E essa, sim, tem um método main, que instancia uma calculadora, que é aquele nossa classe, e chama dois métodos aqui para ver se tem erro na soma e se a subtração está ok, né? Vamos ver esses métodos. Olha só, ambos recebem como parâmetro um objeto calculadora, né? No caso do método tem erro na soma, se ela retorna verdadeiro, eu considero que deu falha. Aí eu saio aqui, ó. Já no caso do meu método subtração está ok, se ele retorna verdadeiro, é porque deu certo. Vocês perceberam que o padrão está diferente? É que o meu método diz que a soma está ok, se ele retorna verdadeiro. Perdão, diz que a soma está ok, se não tem erro, portanto, está ok se ele retorna falso. E esse aqui diz que está ok se retorna verdadeiro. Percebem que a gente tem um problema de padrão aqui? Certo. Muito bem, se eu passar pelos dois métodos e chegar no final aqui, eu digo que todos os testes passaram, né? Vamos olhar esses métodozinhos que fazem a validação, né? O método tem erro na soma, recebe a calculadora, e aí verifica. Calculadora, somando 2 mais 2. Se não for 4, eu marco aqui minha variável tem erro como verdadeiro. Quer dizer, eu estou marcando que tem erro, se 2 mais 2 não for 4. Mesma coisa, se eu somei 2 menos 2 e não deu 0, tem erro. Se eu somei menos 2 e 2 e não deu 0 também, então tem erro.
e assim sucessivamente com outros valores aqui. Tá? No final, ele verifica. Se tem erro, então ele dá uma mensagem aqui, que houve um erro na validação da soma. E retorna verdadeiro aqui, como tem erro, que vai ser avaliado aqui em cima. Já aqui embaixo, na meu outro teste, que verifica as subtrações, eu mudei completamente o padrão. Eu estou fazendo o seguinte, recebi a calculadora aqui como padrão, né? E que recebi como parâmetro, né? Desculpem. Estou fazendo aqui as validações. Só que aqui é o seguinte, se eu cheguei num ponto que deu falso, eu já retorno falso. Se eu descobrir que tem erro, eu já retorno falso e nem faço os outros. Mas, se chegou até o final sem encontrar nenhum problema, ele retorna verdadeiro. Percebem que a gente tem duas maneiras diferentes de fazer coisas muito parecidas? Percebem que a gente não tem um padrão aqui para saber o que é verdadeiro, o que é teste passado, o que é teste falhado. Né? Percebem que a abordagem que vai ser utilizada aqui depende completamente do programador. Isso pode ser um grande problema. Né? Quanto mais a gente não se baseia em padrões, mais fica focado na pessoa, a qualidade do código. Né? E, por conta disso, fica mais sujeito a ter problemas e mais sujeito a ter dificuldade de fazer manutenção em código, porque pode ser uma coisa muito particular. Né? Tem milhares de abordagens possíveis para a gente fazer testes assim. Né? Tem milhares de maneiras a gente marcar o que é sucesso, o que é falha. Né? Além disso, se eu precisar tratar dados, né? Aqui eu estou tratando os números, né? Mas, via de regra, a gente tem dados que a gente vai precisar alimentar no teste. Né? Pessoas diferentes vão fazer de maneiras diferentes. Né? Além disso, tem muito trabalho braçal para isso acontecer. Vocês concordam? Por exemplo, se eu precisar integrar esse código aqui com integração contínua, né? Nesse caso aqui, como a gente está marcando aqui na saída, isso aqui é uma coisa que pouca gente até sabe de Java, gente. Quando a gente faz um programa sair, se a gente passar qualquer código diferente de 0, o sistema operacional interpreta que houve um erro naquele programa. Tá? Por isso que quando tem erro aqui eu estou retornando 1, e quando não tem erro eu estou retornando 0 para o sistema operacional. Né? Por conta disso, até daria para integrar esse teste que eu apontei aqui para vocês com um processo de integração contínua. Né? Mas não é obrigatório colocar isso dessa maneira. Ok? Mas uma coisa que tem de diferente, olha só. No meu método que verifica a soma, se tem erro, a mensagem de erro sai de dentro do próprio método. Estão vendo aqui? Já no método que verifica as subtrações, eu só valido o resultado do método e coloco a mensagem de erro aqui, fora. Mais uma diferença de padrão. Percebem que isso pode dar um monte de problemas? Muito bem. Quem pode me sugerir, quem vê mais algum problema aqui nesse código? Ou gostaria de comentar alguma coisa nesse teste unitário ingênuo que a gente fez? O pessoal fez bastante comentários aqui. Vou puxar aqui alguns aqui. Render perguntou aqui, Rui, qual extensão do Java você está usando no VS Code? Achei perfeito. Tem uma extensão específica que você está usando? Eu estou usando um padrão aqui, uma extensão padrão, que é o Java Extension Pack da Microsoft. Ele já instala um monte de coisa aqui. É legal esse extension pack aí, que você, é um para todos dominar, né? Tipo Senhor dos Anéis, né? Você já pega um, já vem com o pacote inteiro. Legal. O Leandro, ele perguntou aqui, essa abordagem abre espaço para muitos bugs passarem despercebidos. Mesmo quando a gente faz essa verificação de teste dessa maneira funcional, né? Fazer essa função aqui de valida, tem muita abertura para bugs ainda? Claro. E olha só, uma coisa que é super importante eu comentar com vocês. Esse código que eu estou mostrando para vocês está focado em exemplificar o processo de teste e não em fazer um teste adequado nem extensivo desse código da calculadora, tá? Por exemplo, eu só estou verificando soma e subtração. Já de cara, aqui a gente sabe que está faltando a multiplicação e a divisão, tá? Eu até coloquei isso como comentário no outro código que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas olha só, ó, tá aqui também. Observem que não estamos nem perto de ter uma cobertura de testes adequada com esses testes abaixo. O nosso objetivo aqui é ilustrar a abordagem. Caberia fazer muito mais testes para a gente garantir a qualidade dessa biblioteca calculadora, tá, gente? Então, olha só. Isso, sim, tem espaço aqui para passar muito bug, sem dúvida, tá? Mas mesmo quando a gente utiliza um framework como JUnit, continua tendo espaço para passar muito bug. Aí, a gente tem que pensar, até sugiro para vocês, para quem não viu, para ver a mentoria que a Joane passou para vocês, falando sobre métodos de teste. Que aí sim, a gente pensa em quais são os valores limites, quais são os valores que eu tenho que testar para fazer sentido, baseado na regra de negócio que eu estou testando nesse momento, né? Então, sim, a resposta é sim. Tem muito espaço aqui para passar bug, ok. Mas o código sozinho não elimina essa possibilidade de passarem bugs, tá? O código, ele operacionaliza uma estratégia de testes que foi criada e pensada anteriormente. Beleza, gente? Muito bem. Vamos ver agora um teste um pouco menos ingênuo? Né? Eu vou até rodar esse teste para vocês verem, tá? Estou rodando aqui pelo Visual Studio Code mesmo.
Já rodou e já falou aqui, todos os testes passaram. Vamos ver se ele vai pegar um erro, se a gente colocar um erro lá? Então, vamos lá. Ops, código errado. Vamos dizer que somando 2 e 2, eu espero que dê 5. Tem que dar errado aqui, concordam? Sim, vocês concordam. Vou rodar o teste de novo. Olha só aqui embaixo. Houve um erro na validação da soma. Aqui é a linha de comando que o Visual Studio Code fez, chamou para executar o nosso código. E aqui é o resultado. Está dizendo que houve um erro na validação da soma. Então, de fato, ele pegou o erro. Será que não poderia ser melhor esse código? Então, vamos lá. Vou começar a mostrar para vocês para que serve e como é que funciona o JUnit. Tem um métodozinho aqui. Primeiro, criei uma outra classe chamada calculadorateste.java. Ok? Nessa classe, a gente tem mais coisas aqui embaixo, tá? Mas o primeiro método, olha só que interessante, ele tem uma marcação aqui, @teste, antes dele. Né? E aí eu tenho um código aqui, a gente só tem aqui o teste da soma, tá, gente? Conforme eu falei, olha só, não estamos nem perto de uma cobertura completa. Estou exemplificando a implementação e só. Então eu tenho um métodozinho aqui, que ele já é menos ingênuo, porque eu estou usando uma ferramentinha aqui para indicar qual é o meu método, que é o teste. Né? E aqui no final, olha só que interessante. Eu tenho um método que indica tem o nome fail, e que indica que esse teste falhou. Passando uma mensagem aqui, ó, houve um erro na validação da soma. Né? Vamos rodar esse teste? Vamos. Olha só que interessante. Aqui o IDE já percebeu que isso aqui é um teste. Ele até já marcou aqui para mim como run test. E quando eu rodo, ele simplesmente marca aqui com um tick que o teste já passou. Né? E se o teste falhasse, o que ia acontecer? Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vamos dar aqui a soma de 2 mais 2 para ver se dá 5. E vou rodar o teste. Opa! Já me falou aqui que o teste falhou. E com a mensagem, houve um erro na validação da soma. Legal. Por que vocês acham que o Visual Studio Code sabe que isso aqui é um teste? E como que vocês acham que ele sabe que o teste falhou? Já vou adiantar, gente. Olha só. Essa anotação, né, esse tipo de codificação que vem com uma arroba na frente e uma frase ou uma palavra, antes de um método, a gente chama de anotação. Tá? Isso aqui faz parte da biblioteca do JUnit. Assim como esse método fail, tá? Que indica que o meu teste falhou. Né? E é por conta de eu ter indicado, utilizando a anotação do JUnit e o método de indicação de falha do JUnit, que a minha IDE conseguiu entender o que é um teste. Né? Olha só, isso é porque essa IDE é muito legal? Não, eu até acho ela muito legal. Eu gosto muito do Visual Studio Code. Mas, deixa eu abrir um pouquinho mais essa janela para eu poder ver o terminal. Deixa eu dar uma limpada aqui. Olha só, eu estou aqui num terminal, no diretório base do meu projetinho aqui, ó. Vendo? Aqui no meu diretório de usuário, projetos, intro JUnit, que é o nome desse projetinho. Né? Que é esse diretório que vocês estão vendo aqui. Né? Se eu vier aqui e digitar nvn clean compile test, o Maven vai saber como apagar todos os códigos que tinham sido compilados, que é o que o clean, esse comando clean faz. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. mvn é o comando de linha de comando do Maven. Passei clean, compile e test. Clean, ele apaga tudo que tinha sido compilado antes. Compile, ele compila o meu código-fonte. E test, ele roda os meus testes. Ok? Como que ele descobriu o que é teste no meu código? Porque estava anotado pelo JUnit. E olha só, eu tenho 9 testes naquela classe. Né? E ele está apontando aqui que um dos testes falhou. Não é legal isso? Ele rodou 9 testes, os outros a gente vai ver daqui a pouquinho. Um deles falhou. E qual foi o que falhou? É o testa soma menos ingênuo. E o que deu de erro? Houve um erro na validação da soma. Ele fala até a linha em que aconteceu. Por que o Maven sabe isso? Porque a gente está utilizando o padrão do JUnit para indicar o que é um teste e qual é o resultado dele.
Isso já é um grande avanço, gente. Por quê? Olha só, uma das partes dessa extensão de Visual Studio Code que eu estou utilizando aqui é um cara que suporta os testes. Né? Então, se eu abrir aqui, ó, no meu projeto Intro JUnit, eu cliquei aqui na extensão de teste. Né? Fui aqui no projeto Intro JUnit, aí fui na package com Everest calculadora simples. Tenho dentro dela o método calculadora teste, que tem estes métodos de teste aqui. E esse teste aqui falhou. Está apontado aqui para mim que ele rodou, esses todos passaram e esse cara falhou. Não é super legal ter esse tipo de feedback na execução do código de vocês? Eu acho sensacional. Sim, ajuda demais no dia a dia do processo de desenvolvimento, gente. E por que a gente pode ter esse tipo de feedback da IDE? Porque o padrão do JUnit está sendo utilizado. Legal. Vou corrigir o código aqui e vou mandar reexecutar os testes. Tcharam! Assim como eu posso rodar todos os testes por aqui, ó, antes do nome da classe, eu posso rodar todos os testes, eu posso rodar cada teste apontando aqui para ele. Quem permite isso é o JUnit, gente. É o padrão JUnit. Tá? Se vocês forem utilizar IntelliJ ou Eclipse ou outra ideia qualquer, todos eles têm suporte para o padrão JUnit. Então, gente, faz sentido utilizar o JUnit. Tá? Ah, eu gosto mais do TestNG. Tem gente que gosta mais do TestNG. Ele funciona super legal também. Tá? É aquele que eu comentei lá atrás, que faz a mesma coisa que o JUnit. Né? Funciona super legal. Tem algumas coisas a mais que eu, particularmente, acho que metodologicamente não são muito legais. Por isso, fico ainda com o JUnit. Né? Mas ele respeita o padrão do JUnit. Por isso, vai ter o mesmo tipo de comportamento das IDEs e do Maven quando vocês forem utilizar com ele. Legal isso, né, gente? Olha só. Outra coisa bacana. E se eu quiser que esse teste não seja executado por enquanto, por exemplo, porque estão corrigindo um erro, eu já apontei o erro, e nesse meio tempo eu não quero ficar gerando ruído aqui, né? Olha só, é só vir no meu código e dizer que esse teste está desabilitado. Vamos rodar de novo? Olha só. Ele aponta que o cara não está sendo executado. Esse símbolozinho aqui diz que ele não está sendo executado. E se eu rodar via linha de comando, o que acontece? Ups. Deixa eu abrir um novo terminal aqui que o meu morreu. Olha só, eu executei, deixou um warning aqui. Por quê? Eu executei 9 testes, nenhum falhou, nenhum deu erro, mas um está sendo pulado, está desabilitado. Por conta disso, eu aponto como warning, mas eu aponto como erro. De onde sai esse comando @disabled? JUnit também, gente. Tá? Muito bem. Mas olha só, esse teste está muito parecido ainda com o meu teste anterior, né? Aquele teste que eu chamei de ingênuo. Está um pouco menos ingênuo, né? Ele já tem alguns facilitadores aqui que me dão um poder de fogo legal, mas podia ser melhor? Sim, podia ser melhor. E tem mais coisas interessantes para mostrar para vocês aqui. Ó. Então vamos lá. Vou deixar esse cara rodando para ele não ficar dando warning. Vou reduzir um pouco o nosso código. Eu só fechei aqui o método, tá, gente? A maioria das ideias tem esse suporte. Você só esconde o código dele. Ó. Ele pulou da linha 22 para a linha 52, estão vendo? Quando eu clico aqui para abrir, abre todas as linhas. Quando eu clico aqui, ele fecha. Muito bem, olha só. E se eu quisesse trabalhar num nível mais baixo de granularidade no teste? Tá? Vamos dizer que eu quero fazer um teste específico para ver se vai retornar 4 quando eu somar 2 com 2. E eu quero um outro teste específico para validar o resultado quando eu somo 2 e menos 2. São esses dois caras que eu criei aqui. Né? Deixa eu comentar um pedacinho de código aqui. Bom, tem que ter o resto do código aqui para não ter problemas. Né? Olha só, para que isso pudesse acontecer, a gente precisou instanciar aqui. Em cada processo de validação, eu tive que instanciar um objeto calculadora da minha classe calculadora para fazer esse cálculo. Certo? Sim, certo. Vamos rodar esses testes, ver se eles funcionam. Rodou, passou.
rodou, passou também. Mas olha só, para fazer um teste, eu tive que instanciar esse objeto calculadora. Para o outro, eu tive que instanciar um objeto calculadora também. Para esse caso específico, eu poderia simplesmente ir aqui nas variáveis de instância, criar uma variável calculadora, que é o caso aqui, e já instanciar ela aqui. Mas, na maioria das vezes, a gente tem um processo de preparação do teste que é muito mais do que instanciar variáveis. Às vezes a gente precisa abrir banco de dados para ler dados, às vezes a gente precisa chamar algum método para forçar as pré-condições, apagar coisas do banco de dados. Normalmente a gente tem coisas mais complexas para fazer antes de startar o nosso teste. Para isso, o JUnit tem um facilitador bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem essa anotação @beforeAll, que indica que esse método que está marcado com ele não é um teste, mas ele é uma coisa que eu tenho que executar antes de executar todos os meus testes. Então, esse métodozinho que está aqui embaixo vai ser chamado antes do meu teste executar. Por conta disso, olha só o que eu posso fazer. Meu objeto calculadora não estava inicializado, não está inicializado. Se eu rodar ele sem inicializar, ele vai estar com um nulo aqui e vai dar erro nos meus testes. Mas, como eu vou rodar ele antes dos testes, vou rodar a inicialização dele aqui, ó. Antes dos testes, os meus testes vão funcionar. Vamos ver se isso é verdade? Vamos. Roda os testes. Tcharam! Passou todo mundo. Vamos ver se ele está rodando o teste de verdade? Vamos ver se a gente falar aqui que ele está somando 2 com menos 2 para ver se dá 0. Certo? Vou fazer 2 com menos 3. Ops. Que vai dar menos 1, que ele vai comparar com 0 e vai dar errado, certo? Certo. Vai dar errado, certo, é ótimo, né? Então, vamos rodar de novo os testes. Deu erro. E olha só, ele me trouxe uma informação bem mais interessante agora. Olha só, ele está dizendo que o resultado esperado era 0, mas que o obtido foi menos 1. De onde que ele tirou essa informação? Vocês perceberam que eu inseri um método chamado AssertEquals aqui? Sim, a gente percebeu. Legal. O que esse AssertEquals faz? Ele recebe como parâmetro o valor esperado e o valor obtido e verifica se eles são iguais. Se forem, ele não faz nada. Se não forem, ele dispara uma exceção. E aí, o JUnit sabe que esse teste falhou. Hã? Disparar a exceção? Sim, gente. É a mesma coisa que esse método fail que eu tinha comentado com vocês aqui faz. Quando a gente chama o método fail, ele dispara uma exceção. Exceção é a estrutura do Java que aponta que alguma coisa falhou. Tá? Falando de maneira muito simples. Alguma coisa deu erro. Então, o mecanismo do JUnit para saber que uma coisa falhou é saber se foi disparada uma exceção no código. Se teve exceção, deu erro. Se não teve exceção, passou. É simples assim. Né? Além desse AssertEquals, tem uma família enorme de asserts para verificar uma miríade de condições diferentes. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Tem os AssertEquals, que eu indiquei. Aí tem um caminhão de AssertEquals diferentes, porque a gente tem vários tipos de dados diferentes que podem ser comparados. Né? O AssertAll recebe uma coleção de executáveis, é um pouco mais avançado isso, já usa métodos lambda. AssertArrayEquals verifica duas arrays para saber se eles são iguais. AssertDoesNotTrue garante que um executável, um bloco de código, não gera erro. E tem mais um caminhão de asserts diferentes que o JUnit fornece para a gente para facilitar o processo de verificação dos nossos testes. Os métodos assert são o método padrão do JUnit para indicar que alguma coisa... Para fazer verificações, na verdade. Não é para indicar nada, é para fazer verificações. Beleza, gente? Então, olha só. Eu tenho aqui os meus 2 testes, que antes de rodar, eu rodo esse método aqui, que está anotado com beforeAll. Tá? Além dessa anotação beforeAll, a gente tem mais algumas do JUnit que fazem todo sentido também. Tá? A anotação beforeEach serve para rodar antes de cada teste. Né? O beforeAll, que eu comentei com vocês aqui, que eu mostrei para vocês, ele roda no começo, antes de executar todos os testes da minha classe, dessa classe que eu estou trabalhando, ele roda. Já o beforeEach roda antes de cada teste. Digamos que eu preciso fazer uma coisinha... eu preciso apagar os arquivos que estão no disco antes de gerar outros, porque senão vai estourar o espaço em disco.
Então, eu crio um método before each que vai rodar uma vez antes de cada teste e apaga tudo que foi gerado lá, né? Esse after each faz a mesma coisa, ele roda depois de cada um dos testes. A gente poderia, ao invés de apagar antes de rodar meu teste, eu poderia, nesse meu exemplo de apagar os arquivos do disco, depois que eu terminei de gerar os arquivos, eu chamar um métodozinho que apaga os arquivos. Concorda? E o after all é o parzinho do before all. Então, o before all é executado uma vez, aí roda todos os testes. Se tiver before each, after each, antes de cada teste, depois de cada teste, ele vai rodar o que tiver marcado com eles. E no finalzão, ele roda um after all, que é o irmão do before all, que é rodado uma vez também para cada classe. Super útil, né, gente? Então, olha só, isso facilita para a gente o processo de gestão do ciclo de vida do nosso teste. O que a gente tem que rodar como setup do teste, o que a gente roda como preparação para cada teste, o que a gente vai rodar depois. Todo mundo faz isso o tempo todo no processo de teste, gente. E o JUnit facilita isso para nós, com essas anotações. Legal, mas olha só, eu fiz vários testes aí para cima que usaram dados diferentes, né? Putz, tipo aqui, ó, eu chamei um para somar com 2 e ver se dava 4. Eu chamei outro método para somar 2 com menos 2 e ver se dava 0. Será que eu preciso de um método para cada um? Olha só, não estou dizendo que tem uma única maneira de fazer isso, tá, gente? Há situações em que faz todo sentido a gente quebrar em um monte de pequenos testes, tá? Há situações que faz sentido a gente validar um monte de coisa, porque são validações mais simples, em um único método de teste, tá? Eu não vou ser boçal dizer para vocês que só tem uma maneira de fazer isso. Tem muitas, tá? E não estou dizendo que todas elas são certas, nem todas são erradas. Algumas são mais erradas dentro de algum contexto, tal. Mas o que eu recomendo para vocês é o seguinte: nunca façam métodos de teste que tenham um código muito longo, tá? O que eu sempre falo para o pessoal da Everest é o seguinte: se o seu método tem mais de 10 linhas, preocupe-se, está ficando grande. Se o seu método tem mais de 20 linhas, refatora. Quebra em 2 métodos, muda a abordagem. Por quê? Porque quanto maior o método, mais tende a ser difícil entendê-lo, né? Aqui, ó, nesse meu caso, que eu tenho métodos de uma linha, eu bato o olho e entendo exatamente o que ele faz. Ainda mais por conta do nome do método que me dá uma dica muito boa, né? Deve resultar 4 ao somar 2 e 2. Né? Não sei se vocês perceberam, mas nesse meu código aqui não tem comentários. Não tem, esse método serve para isso, esse método serve para aquilo. Por quê? Porque eu me preocupo sempre em criar nomes de métodos que explicam o que eles estão fazendo, nomes de variáveis que explicam o que eles estão fazendo, nome de packages, que são os agrupadores, as pastas aqui, que explicam o que tem de conteúdo. Né? Se você sempre tivesse cuidado de trazer nomes que fazem sentido, você não precisa documentar o seu código. Documentar, que eu digo, é comentar para que serve cada método. Porque isso vai estar explícito, vai estar claro. Ainda mais se forem métodos pequenininhos, como esses aqui, que você bate o olho e entende o que ele está fazendo. Isso é a melhor maneira de você ganhar amigos no futuro. O cara que precisar manter seu código, depois vai querer te achar para te agradecer. Falar, putz, cara, você salvou minha vida. Com aqueles nomes de variáveis que fazem sentido, com aqueles nomes de métodos que fazem sentido. Né? Legal, gente. Mas vamos continuar falando aqui de JUnit, que eu fugi um pouco aqui do tema. Então, olha só. Eu tenho aqui 2 abordagens diferentes. Um método que testa vários valores no mesmo método. E eu tenho 2 métodos que testam um valor específico em cada um deles. Né? Tem aqui meu método que inicializa a minha variável calculadora, sensacional. Mas vamos olhar uma outra abordagem diferente que a gente pode fazer. Olha só, deixa eu apresentar mais uma possibilidade do JUnit para vocês, desculpem. Estão vendo esse @displayname valida múltiplas somas com informações em CSV? Olha só, eu vou rodar aqui, vou aqui no... Vocês percebem que os outros métodos trazem o nome do método no teste e que este método aqui, ó, está aparecendo com essa descrição que eu dei? Por quê? Por causa dessa descrição display name do JUnit também. É uma forma da gente descrever o nosso teste, o que ele faz, e tornar isso explícito na IDE ou no Java. Antes de eu seguir, deixa eu fazer uma vírgula. Eu vi que tem um monte de gente comentando, fazendo pergunta. Boa, quer fazer uma pausa para a gente pegar algumas perguntinhas aqui? Então, sim, vamos pegar algumas perguntinhas aqui, o pessoal perguntou bastante coisa legal aqui. Eu vou fazer algumas aqui, obviamente elas não estão necessariamente na hora que apareceram, mas o João Pedro perguntou qual é a diferença do before para o before each? Então, o before era a mesma coisa que o before each no JUnit 4. Até o JUnit 4, essas anotações eram um pouquinho diferentes. A gente tinha o before all, se chamava before class,
o before each se chamava before, o after each se chamava after, e o after all se chamava after class. São as mesmas funcionalidades, só que fica mais claro desse jeito que está agora no JUnit 5. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês é do JUnit 5. Boa. Puxando a pergunta aqui do Matheus, aqui, uma pergunta. É melhor verificar se os valores são iguais, assert equals, ou diferente, assert no equals? Existe um correto? Não, vai do estilo de cada um. Assim, eu procuro focar no objetivo do meu teste. Assim, se o sucesso do meu teste é que seja igual, eu uso assert equals. Se o sucesso do meu teste é que seja diferente, eu uso assert not equals. Para que a gente tenha um alinhamento semântico entre o método que eu estou chamando e o objetivo que eu estou esperando. Tá? Mas, de fato, não existe um errado. Boa, obrigado, Matheus, por enriquecer ainda mais a nossa conversa aí. Um abraço para o Matheus Lopes. E uma outra perguntinha aqui que perguntou: qual o nível de programação Java que um profissional de QA deve ter? Isso aqui é até legal de responder. Olha só, num passado, que até nem é tão distante, os profissionais de teste não precisavam saber muito de programação. Tá? Quando a gente fala de um universo ágil, universo de desenvolvimento ágil, todo mundo é responsável pelo sucesso. Tá? Isso quer dizer o quê? Que os desenvolvedores são responsáveis pela qualidade, também, tanto quanto os testers, e que os testers também têm responsabilidade sobre a qualidade do código, tanto quanto os desenvolvedores. Tá? Por conta disso, quanto mais você souber da linguagem em que está sendo desenvolvido o produto no qual você está trabalhando para a validação, mais você consegue ser mais assertivo no processo de teste, contribuir mais no processo de construção da qualidade, que é muito mais do que você testar no final depois que está pronto. É você acompanhar o que eu já posso ir testando, tipo, se um sistema tem vários serviços que são acessados por uma tela, eu tenho que esperar a tela ficar pronta para testar? Não, eu posso já automatizar os serviços, mas aí eu preciso entender o que cada serviço recebe como parâmetro, o que ele retorna. Eu posso até usar ferramentas para isso, mas posso codificar testes para esses serviços também. Mas o fato de eu entender de desenvolvimento me facilita muito ter acesso a essa facilitação, vamos dizer assim, né? A essa abordagem mais assertiva que busca para antes a validação dos problemas, a verificação dos problemas. Lembram, quem viu aí a mentoria da Joane, vai lembrar que ela falou lá de como o valor para correção vai evoluindo no processo de qualidade, né? Se eu estou em tempo de requisito, eu tenho um valor baixinho para corrigir um problema. Se eu estou em produção, isso pode ser 1000 vezes maior, né? Então, a gente vai ser um tester mais eficiente se a gente estiver próximo do código que está sendo gerado. Essa é a resposta mais efetiva. Excelente. Oi. E voltando para uma pergunta mais técnica aqui, o Eduardo José ficou na dúvida aqui. Eu tenho que instalar o JUnit ou ele já vem na JDK? Ele não vem na JDK, tá? No meu caso aqui, eu estou usando você não precisa instalar também, tá? Ele não vem no JDK, mas você não precisa instalar. Por quê? Porque ele é uma biblioteca que você acessa, que você aponta como dependência do seu projeto. No meu caso aqui, como eu estou usando o Maven, eu apontei aqui como dependência do meu projeto o JUnit Jupyter, que é o JUnit 5. Estão vendo esse bloquinho aqui, ó? Essa dependência aqui faz com que o Maven vá no repositório, baixe a biblioteca do JUnit na versão 5.7.1 e instale no meu projeto. Só para o meu projeto, não é na minha máquina. Eu uso mais umas coisas que eu vou mostrar agora para vocês em seguida do JUnit, por isso tem essa outra dependência aqui, que é para facilitar a passagem de parâmetros. E esse outro também tem aqui uma dependência apontada como um plugin que eu estou utilizando, que é o plugin do Maven para executar os testes. É esse cara aqui, ó. São as 3 dependências que eu tenho no meu projeto. Então, simplificando a resposta. Não precisa instalar, mas não vem no JDK. Se eu não utilizar Maven, eu tenho que baixar o arquivo jar, que tem as funcionalidades do JUnit, e inserir ele no meu projeto. Excelente. Boa, Rui. E lembrando, se você não sabe bem, se você ainda está começando e ficou perdido, Felipe, o que é esse negócio de dependência de projeto, dependência de biblioteca, essas coisas aí? Vale a pena lembrar, né, que não só no Java, mesmo, a gente tem sempre alguma ferramenta ali que faz o intermédio entre o que você tem na sua aplicação e baixar algum pacote, né, alguma biblioteca popular, né, daquela tecnologia. E no caso do Java aqui, é o Maven, tá? Uhum. Vale a pena. Tem o Maven, tem o Gradle, tem até mais algumas, né? O Maven é o mais antigo, mais utilizado. Sim, aí fala, poxa, Felipe, bastante utilizado. Bom lembrar isso aí. E o pessoal está perguntando, Felipe, como é que eu vejo isso? Eu não sei fazer isso aí. Tem curso lá na DIL também, na área gratuita, pode ficar à vontade. Tem um curso focado em Gradle lá, explica todos esses detalhes e fala até um pouco das variações. Recomendo, tá? E posso fazer mais uma perguntinha aqui, Rui, se você voltar para a apresentação? Pode? Boa. Então tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu perdi ela, o pessoal subiu tanto, mas aproveitando, o pessoal está agradecendo aí, o Antônio falou, Tite, vou gravar essa dica de pequenos códigos para o meu futuro. Olha aí. Grave mesmo, isso aí faz toda a diferença. Eu estou ensinando já, não tem ainda didático. Excelente. O Gustavo Pereira fantástico. Dash Before the Code, boa, excelente. E tem aqui agora uma coisa que o Alan, né, ele falou que é muito verdade isso aqui. Ele falou, conhecimento da regra do negócio, da ferramenta que está sendo, e a ferramenta que está sendo testada é essencial para fazer a automação de uma forma mais efetiva.
Sim, sem dúvida. Tá? Às vezes, essas atividades são divididas. Tem uma pessoa que fica mais focada em obter esse conhecimento e registrar, um QA que tem um foco mais funcional, e outro QA que recebe as informações dessa pessoa mais funcional e faz a implementação do código. Tá? No mundo ideal, a gente tem que saber fazer as duas coisas. Tá? Mas a informação do que tem que ser testado é fundamental, gente. Senão a gente escreve código sem efetividade. Lembra que eu falei lá de um teste que testa múltiplos valores, outro que testa um valor só? Tem outra abordagem possível? Olha só, gente. Nesse mesmo método aqui que eu usei para exemplificar para vocês a questão do display name, que a gente pode apontar aqui utilizando a anotação do JUnit, eu tenho uma outra anotação que é parameterized test. O que é isso? Ele indica que esse meu próximo teste, ele recebe parâmetros. E aí eu tenho que indicar que parâmetros são esses. Né? Nesse meu caso aqui, eu estou falando que a fonte dos meus parâmetros está em formato CSV, e são esses dados aqui. Tá? Olha só. Esses dados, vocês percebem que eu tenho aqui dois conjuntinhos de dados? Né? Quais são, para que servem esses? Ó, 1 mais 1, vocês concordam que dá 2? E 2 mais 3, vocês concordam que dá 5? Então, olha só. Esse meu teste parametrizado vai ser executado uma vez para cada conjunto de dados. E esses valores vão entrar como no meu teste? Como parâmetros. Por isso que eu estou indicando que o meu teste é parametrizado. Então, olha só. Esse primeiro número é passado como a parcela 1, o segundo número como parcela 2, e o terceiro como resultado. E aí, olha o meu teste como ficou simples. Eu verifico se o resultado esperado, que eu recebi pelo parâmetro que veio aqui do meu número, é igual à soma, que foi gerada pelo meu objeto calculadora, da parcela 1 com a parcela 2. E ele vai fazer isso 2 vezes. Por quê? Porque eu tenho 2 sets de informações. É uma outra maneira de eu fazer testes de múltiplos valores, abstraindo os valores para fora do meu código. Não é muito legal isso, gente? Olha como meu teste ficou simples e ele está validando 2 possibilidades aqui de soma diferentes. Rodei meu teste e ele passou. Vamos ver se ele vai dar errado se mudar aqui. Ó. 2 mais 3 não dá 7, vocês concordam? Espero que sim. Rodei meu teste. Tcharam! Expected 7, but was 5. O resultado esperado era 7, mas o encontrado foi 5. Porque eu falei que o resultado esperado era 7 e está errado. Vou rodar de novo e vai passar agora. Sensacional, né, gente? Muito legal isso. Mas tem outras maneiras de fazer isso? Sim. Vou comentar esse pedacinho de código aqui. Olha só. Eu abstraí aqui para uma lista de valores. Nesse outro caso aqui, eu estou falando... Ó, é a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho o display name, que só indica aqui, ó, valida múltiplas somas, só que no meu caso, nesse segundo caso, é com informações em arquivo CSV. Indico que é um teste parametrizado, só que esse parâmetro aqui mudou. Aqui eu falei que a fonte estava em formato CSV e passei aqui. Aqui eu estou falando que é CSV também, mas é num arquivo. E onde está esse arquivo? Um arquivo /data.csv. Que raio é isso? Onde é que está isso? Olha só. Ele está aqui dentro da minha pasta de recursos. E ele tem uma linha para cada teste que eu quero executar, do mesmo jeitão. Olha só. Eu criei uma linha aqui para ser o cabeçalho. Para indicar que a ordem aqui é parcela 1, parcela 2, resultado esperado. Né? E tenho 3 linhas aqui. Ó. 2 mais 2 tem que dar 4, 2 menos 3 tem que dar menos 1, 0 com 0 tem que dar 0. Mesmo jeitão para ele passar os parâmetros, gente. Ele passa na ordem que estão no arquivo, para cá. Quer dizer, aqui eu já tinha abstraído para fora do meu método a definição dos dados que eu vou avaliar. Aqui, além de mandar para fora do método, eu estou tirando do meu código. Eu mandei para um arquivo que está fora, que pode ser manipulado via Excel, por exemplo. Aí a gente abstrai a massa de testes de dentro do nosso código. Né? Existem frameworks que trabalham em camadas mais altas, como o FA-Tree, que eu comentei com vocês da Everest, que fazem esse trabalho também de abstrair os dados, tanto de entrada quanto de saída. Tá? Mas o JUnit também nos apoia com isso. Tá? Apontando aqui para ler esses dados do arquivo e aplicar aqui. Legal, né, gente? Rodei meu teste, passou, pôs o checkzinho aqui. Vamos forçar um erro aqui para ver ele dando errado. 0 mais 0, ele diz, eu estou dizendo aqui que tem que dar 1. Ele já me apontou aqui, que o esperado era 1, mas o resultado foi 0. Tcharam! 0 mais 0 tem que dar 0.
Dúvidas, pessoas? No Jest, JavaScript, tem como deixar ele no modo watch, onde ele sempre um arquivo é alterado e os códigos rodam automaticamente, sem ter que rodar. Tem como fazer alguma coisa semelhante no JUnit? Não, o JUnit não faz isso, mas tem ferramentas que ajudam a fazer isso. A gente pode configurar no Jenkins, por exemplo, que toda vez que eu dou um commit, todos os testes são rodados, né? Eu não conheço, talvez até exista algum plugin de IDE, alguma coisa assim, que detecta cada vez que você faz uma alteração, ele rodar o seu teste unitário, tá? Mas, de fato, eu não conheço. Boa, muito bom. O pessoal fazendo comparativo de outras linguagens, é sempre legal trazer o conhecimento prévio. Paula comentou de novo, muito mais simples, legal. Aqui o Eduardo Mancini perguntou, muito legal, Rui. Essas atividades são feitas por equipes de QAs ou cada um executa uma parte, né? Ele está perguntando no dia a dia, né, de um QA no mundo real, né? Como que funciona? Depende do projeto, depende do estilo do projeto, tá? Mas falando de mundo ideal, tá? Aquele QA que é fera, que é super valorizado no mercado, consegue acompanhar o processo de definição dos requisitos, para ver se surgem dúvidas nos requisitos, já registra os casos de teste, nesse momento, como definições Gherkin, como BDD, né? E já baseado nessas definições, que são validadas com a equipe como um todo, que essas definições explicam como qual é o comportamento do sistema, né? O B do BDD é de behavior, né? Então, a gente registra via statements do Gherkin qual é o comportamento esperado do sistema. E isso já pode ser automatizado diretamente utilizando JUnit. Aí você teria um método para cada linha da sua definição do Gherkin. Então, voltando um ponto atrás para a gente não se perder. Esse é o cara que bate escanteio, cabeceia e faz o gol, tá? Dependendo do tamanho, do volume dessas atividades, pode ser que seja necessário distribuir para várias pessoas. Uma pessoa fica especialista, fica com a responsabilidade de coletar as informações e validá-las e escrever como Gherkin, e outra pessoa fica responsável pela codificação baseada no que foi coletado pela pessoa 1. Né? Depende do tamanho do projeto, depende da abordagem de gestão do projeto, depende de uma série de coisas. Algumas pessoas perguntaram, né? Eu vi, poxa, Rui, estou começando agora, estou ali no básico ali do Java, e estou vendo o JUnit. Eu preciso aprender uma linguagem nova para o JUnit? Ou ele tem um número bem menor de palavras-chave e métodos do que a linguagem Java em si, né? A pessoa está se perguntando, é quase que uma linguagem diferente do Java ou não terá um escopo tão grande? Não tem um escopo grande, não. O que a gente usa no dia a dia é basicamente isso que eu mostrei para vocês. Tá? Assim, não é muito mais, tá? E é uma biblioteca que você usa no contexto do Java. Assim como para outras linguagens, existem bibliotecas que facilitam o processo de teste da mesma maneira, utilizando os mesmos padrões, inclusive. Boa, excelente. E uma outra pergunta que mais de uma pessoa fez, e essa aqui é até clássica, que o pessoal perguntou aqui, né? Vou sintetizar numa só, né? Por isso que não tem um nome, mas respondendo a todo mundo. Rui, fazer testes no código, é verdade que dobra o tempo de desenvolvimento ou não? São processos que dão para andar em paralelo sem aumentar o tempo da entrega de um projeto? Olha só, gente. Em alguns casos, pode mais do que dobrar. Depende da complexidade da massa de dados que você vai testar. Às vezes, tem questões que a codificação é muito simples, mas o teste é muito complexo. O esforço para construir uma funcionalidade e o esforço para testar essa funcionalidade não está diretamente dependente, né? Não é uma coisa que está necessariamente amarrada, porque tem coisas que são muito simples de implementar e exigem muito esforço para testar, porque, por exemplo, é necessário testar com vários dados diferentes, e tem outras coisas que são muito complexas de implementar, mas que para testar é mais simples, porque é um único fluxo, tal, então não gera uma grande complexidade, né? Não dá para a gente amarrar diretamente. É óbvio que se eu tenho mais funcionalidades, eu tenho mais coisa para testar. Né? Mas para cada funcionalidade vale esse raciocínio que eu estou falando. Agora, cada vez que a gente cria um teste automatizado, a gente está criando uma maneira de um computador fazer, ao invés de um ser humano, uma verificação de hoje até o final dos tempos, né? Sem ninguém mais precisar repetir aquilo manualmente, e de uma forma que ele jamais vai errar, como um ser humano pode errar no processo de teste. Então, não é custo, é investimento a gente automatizar teste. Rui, queria saber agora de você, você quer deixar um recadinho final aí para a galera que está investindo aí nesse programa educacional do Everest Quality Consumer Beginner aí. Tem alguma dica final que você queira deixar? Ou algum recado para o pessoal que está fazendo esse bootcamp? Tenho. A área de qualidade está crescendo e vai continuar crescendo nos próximos anos. O nosso trabalho é cada vez mais importante porque a tolerância das pessoas está cada vez mais baixa, porque a velocidade de entrega está cada vez mais alta e porque a concorrência é muito grande. Tá? Então, assim, uma pessoa baixa um aplicativo, se ele der pau, ela apaga e instala outro. Né? O mercado percebeu isso. Percebeu que a qualidade é fundamental para que eles continuem evoluindo. E a transformação digital aconteceu. Estamos cada vez mais dependentes de programas de computadores e de programas de computadores que funcionem. Isso é responsabilidade nossa. Para fazer isso andar, gente,
a gente precisa automatizar os nossos processos de teste. Entender de metodologia de teste e conhecer bem uma linguagem de programação para automatizar esses processos é fundamental para fazer andar. Tá? São as principais dicas que eu daria para vocês.